Música e empreendedorismo aqui no setor de restaurantes. Vamos misturar a música com este setor da gastronomia. O nosso entrevistado de hoje é o Tom Nando, mais conhecido por Fofão, músico, empresário do setor de restaurantes. Vai contar um pouquinho da sua história aqui no programa A Voz da Cidade. Bom dia, Fofão. Muito bom dia, como é que tá, Júnior? Bom dia, ouvintes. Um grande prazer estar aqui na Rádio Cidade, conversando com vocês. Fofão, que é muito conhecido na cidade, músico experiente aí, e, olha, toca muito, canta muito. O Tom Nando, agora eu chamo você de Tom Nando ou Fofão, e agora, hein? Que confusão é essa, hein? Bom, pela repercussão que a Rádio Cidade tem, eu acho que chama de Tom Nando, porque o Fofão, ele chegou lá nos nomes, lá nos caras que detêm a marca lá da Dizioli, lá o Fofão era uma marca, né, um boneco, ele tinha até doces, bombons e tal. E aí uma vez ligaram na casa da minha mãe, eu tava lá na Tailândia ainda na época, dizendo que eu ia ter que pagar royalty, que eu ia ser multado, que eu ia ser processado, porque eu tava usando o Fofão. Só que o Fofão é um apelido que eu tenho desde 1985, quando eu estudava no Colégio Divino de Salvador e amigos... E eu era bem gordão, assim, eu sou gordinho, né? Mas eu sempre, naquela época eu era bem gordão na adolescência. Aí me apelidaram de Fofão e aí pegou o apelido, então não tenho como falar. Não me chame de Fofão, porque é isso até desde então. Mas quando você vai divulgar shows, entre outras coisas, aí eu é Tom Nando, Nando. isso, Tom Nando, porque essa coisa Nando da internet, de rádio, de comunicação, chega nos ouvidos lá do pessoal que detém a marca e eles são loucos para sempre, principalmente os advogados que cuidam dessa área de marcas e patentes, sempre ficam de olho em quem está usando alguma marca parecida e tal, né? Eu recebo direto isso do meu restaurante lá do Coçamui, de gente querendo registrar nomes parecidos e que quer processar e tal, e tem gente que processa mesmo. Fofão, Tom Nando, aliás. Pode falar, Fofão, não tem problema. Eu tô brincando. Fofão, dá para viver de música aqui no Brasil, ou pelo menos na região aqui de Jundiaí? Tem muitos convites aí para músicos. Aqui, então, é assim, antes de eu ter restaurante, eu trabalhei por 25 anos com a música. Então, sim, é possível você fazer dessa profissão o seu ganha-pão. Não há como escolher muito, né? Você não fala assim, eu só toco em tal lugar, eu só toco em tal esquema, eu só toco num teatro, ou eu só toco... Não. Você tem que fazer o que aparece. É festa, é batizado, é casamento, aniversário, barzinho, carnaval, grandes shows, você tem que fazer de tudo. Quando você se predispõe a fazer tudo que a música pode te proporcionar, você consegue sim viver da música. Não é uma coisa, é uma profissão como qualquer outra, né? E só que como é uma profissão autônoma, você tem que correr bastante atrás da história. E se você tem essa disponibilidade, você acaba se dando bem sim. E quais são as suas habilidades musicais? Você aprendeu a tocar, aprendeu a cantar ou canta e toca desde sempre de ouvido, como dizem na gíria? Desde sempre, na verdade, né? Eu sou um autodidata de música, na parte de música eu sou autodidata. Eu estudei posteriormente o canto. O canto é uma coisa que eu fiz um estudo lá na Universidade Livre de Música, Tom Jobim, em São Paulo, com a professora Thelma Chan. Estudei aqui em Jundiaí com a professora Elaine Freitas também. Então o canto foi uma coisa que eu fui atrás para poder saber como usar diafragma, evitar rouquidão, ter uns cuidados aí com a voz. Mas a música em si, o violão, por exemplo, a minha irmã Júlia, que está nos ouvindo, Ju, um beijo para você. Minha irmã Júlia, ela foi ter aula de violão com o senhor Davi Casante. Desculpe, Davi Barcelos, o Davi Casante é dos couros, né? Deve estar ouvindo também, um abraço, Davi. O senhor Davi Barcelos. E ela chegou em casa com um violão e um livrinho. Na primeira aula que ela teve, um violão que ela havia comprado e um livrinho com cifras de música. Aí eu abri aquele livrinho, olhei aquelas cifras e comecei a tocar violão. O Davi Barcelos, acho que é do transporte, é ele? É, o pai dele, né? É o pai dele? É o pai dele. É o pai dele. Sim, o pai dele. O senhor Davi. O Davi Barcelos, o pai do Davi da banda Transporte. E aí eu saí tocando violão. A minha irmã até falou assim, poxa, mas como você sabe, como você saiu tocando assim? Eu tô há um mês fazendo aula e você pega um livrinho, abre e sai tocando? Falei, eu abri aqui e fiz o que está escrito aí, o que está na cifra. Então, eu acredito, Júnior, que a coisa do dom, né, que a gente tem, a gente tem uma possibilidade
de nascer com algumas habilidades, e eu acredito E você aproveitou. eu nasci com essa daí e aproveitei. Porque a música, para mim, o que eu tenho é que a música é o que eu vim fazer nesse planeta. Minha função, minha missão aqui é tocar, é alegrar as pessoas e tal. E os estilos musicais, Fofão? Quais os estilos aí que você vê que tem uma maior preferência entre o público? Qual estilo que você prefere? O público hoje em dia está bem dividido, né? Por conta até do que a mídia, a grande mídia dominical impõe. Porque você pega um sábado, um domingo, assim, os programas que tem de música na TV, nas TVs mais abertas, assim, as mais populares, ela tem uma tendência a tocar o pop, né? O que está na crista da onda, vamos dizer assim, é uma gíria antiga isso, mas o que está na crista, o que está tocando mais por aí. E obviamente esse estilo que vem vindo hoje ele tem um pop juvenil, tem o sertanejo universitário, tem o pagode, o samba, mas aquele pagode mais meloso, né? Aquela coisa mais assim. Então ele tem as pessoas têm uma preferência, dependendo do lugar que você toca, de ouvir isso. Mas eu trabalho muito com a música popular brasileira, com a MPB. Eu me lembro muito bem quando que foi a minha queda pela música popular brasileira. Foi quando eu ouvi em 79 Gilberto Gil cantando Não Chores Mais, uma versão que ele fez da música do Bob Marley. E aquilo, uma bela interpretação, inclusive. né? Porque a letra, ela traz, inclusive, o sentido da letra é o mesmo que o Bob Marley fez, né? O Gil é um cara genial. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã dele, mas ele é um cara genial, porque ele não faz uma versão simplesmente pegando aquela melodia e transformando a música em outra coisa. Ele consegue interpretar aqueles dizeres que o autor original escreveu, e colocar em português dando o mesmo sentido, né? Então o Gil é muito genial nesse sentido. E quando eu ouvi Não Chores Mais, eu fiquei assim olhando pro rádio. Eu me lembro na casa da minha mãe, na cozinha da minha mãe, porque eu ficava com ela ficava cozinhando as comidas maravilhosas que ela faz até hoje. Aliás, beijo mãe, que a senhora também está ouvindo, a Rádio Cidade é uma ouvinte assídua eu sei. Desse programa aqui. E aí, ela estava com ela na cozinha assim, ela tinha um radinho azul em cima de um armário assim, eu fiquei olhando pro rádio assim, ouvindo aquela música do Gil, comecei a meio que me arrepiar o olho, aquela coisa meio de querer chorar, e foi a partir daí que eu conheci o que era MPB. E eu tenho agora 50 anos, isso aí eu estou falando de 79, né, eu tinha 10, nasci em 69. E naquele tempo não havia rádio FM, só havia as AMs. E nas AMs tocava-se tudo, tocava aquele sertanejo de raiz, do Trio Parada Dura, como toca aqui na Rádio Cidade até hoje. Até hoje tocamos de tudo. Então, é assim que tem que ser, eu acho, uma rádio, porque então, eu ouvia isso naquele tempo, e a gente ouvia o Gil, a gente ouvia o Djavan, ouvia o Chico, ouvia o Trio Parada Dura, ouvia como é que chama? Fernando Mendes, aí eu ouvia também a parte do Brega, Paulo Sérgio, Sidney Magal. Que era o sucesso da época. A gente ouvia ali, tudo isso, o né? Brega, né? O Brega, né? O Brega tinha bastante espaço naquele tempo, né? Então era uma coisa assim, aí eu comecei a me ligar nessa coisa das divisões de estilos que havia, e assim, fui pendendo para esse lado da música popular brasileira, da MPB, e é o ritmo, é o estilo que eu trabalho até hoje. E os ritmos africanos? Porque o Brasil tem uma história tão ligada à África, né? Quanta gente que tem a sua descendência africana no país, e você que participa também daqui do bloco Quequerê. Sim. A música africana, ela mexe, né, com as pessoas, né? Então, tanto é que temos o carnaval, né? O carnaval, ele é bem dessa história. Eu acredito assim, eu costumo dizer que eu penso, né, não é que eu costumo dizer, eu penso que não há neste planeta quem não seja descendente de africanos, porque é comprovado que a humanidade nasceu lá na Etiópia, na África. Então todo mundo tem um pouco de africano em si. Se você for colocar mesmo uma pesquisa lá atrás, vai chegar na África, não tem jeito. Por mais que branco, negro, pardo, seja lá que for a cor. Mas os ritmos africanos, você tocou num ponto que a mim apraz demais, né? Eu gosto muito, muito, muito da música africana. Eu ouço música dos artistas africanos, né? Loku Akanza, Touré Kunda, Miriam Makeba, os ouvintes podem não saber quem é o nome, mas conhecem.
sim, famosa, Isso famosa foi música. a Miriam Makeba que botou a música africana no mundo. Então tem essa... E aqui o Brasil, por conta dessa vinda tão gigantesca de escravos, né? Aquele tráfico de escravos horroroso que aconteceu, essa dívida horrível que o Brasil tem com a África e com os povos negros, né? Ter trazido A isso pra cidade cá. de Paraty que o diga, né? Então, que tem aquelas pedras, de Ouro Preto a Paraty, né? Tudo que aconteceu ali, realmente um holocausto aquilo, né? Então, horrível. Só que aí nós temos, então, essa herança do pessoal da África que veio com seus batuques, com as suas manifestações religiosas e nos deu esse legado maravilhoso da música. E o Kekere, ele trabalha com essa coisa do afoxé, com a coisa da música negra, né? Baseado aí nas coisas da Bahia, principalmente, que é um celeiro africano brasileiro ali no Brasil, é a Bahia, né? Um dos maiores celeiros. Rio de Janeiro vem depois, mas Bahia é o berço africano do Brasil, né? Então eu gosto muito de trabalhar, eu sempre ouvi muito coisas da África, eu gosto da África muito antes de... Eu ouvia Olodum, por exemplo, em 1982 eu já ouvia Olodum, muito antes do Requebra, muito antes de acontecer essas coisas, eu ouvia o Olodum raiz mesmo, aquele que só tinha as percussões, não tinha nada de instrumentos de teclado, não era Outro essa coisa ritmo pop. contagiante, né? Eu Outro adoro. ritmo contagiante. Né? Eu gosto muito. O que o Fofão está fazendo hoje? Onde toca o Fofão hoje, além da sua vida empresarial? Tocar, eu faço bastante coisas com o Kekere, a gente tem feito ensaios abertos e trabalhos e apresentações em alguns terreiros de Umbanda, por conta da nossa batucada lá, eles chamam a gente para tocar junto nas festas de aniversário dos terreiros, e onde a gente consegue tocar para eles arrecadarem alguma grana para a própria entidade. Amanhã, né? tem alguma festa aí, 12 de outubro? Amanhã temos uma festa do terreiro de Umbanda Pai José, que está situado lá na Rua Clélia, na Ponte São João, pertinho da casa da minha mãe. E nós vamos tocar lá numa comemoração de aniversário deles. É um pessoal que nos ajuda bastante com a história. A gente já fez também um trabalho para o terreiro Santa Catarina, que é o terreiro que abre o nosso carnaval, quando o Kekere vai tocar. Nós temos um ato ecumênico antes de começar o carnaval, que é um ritual de matriz africana, onde a gente pede a abertura dos caminhos para que nada de mal aconteça, porque o bloco Kekere é um bloco da paz, né? Então a gente pedindo a paz, Então tem um grupo lá do Santa Catarina que faz isso daí. Nós já fizemos recentemente um trabalho para eles. Nós estaremos também participando do Batuque do Bem, que acontece dia 10 de novembro, no Complexo Fepasa, que é também são vários terreiros também fazendo as suas apresentações ali. Nem todos do grupo são bandistas, candomblecistas, tem gente que é agnóstico, tem gente que é ateu. Mas eu acho legal isso que o Brasil tem, né? O Brasil, ele acolhe todas as religiões, né? Todas as crenças. Enquanto sim, né? Eu acho importante, sim. Não, mas a população brasileira acolhe. A política à parte, coisa, eu acho que a política atrapalha demais. Pois O próprio partido político, né? Já está partido, não é o todo, né? Já é um problema no país, e eu acho que muita gente mistura, né? Deixa de gostar de um determinado artista porque esse artista apoia este candidato ou aquele. Esquece isso. O artista é uma coisa, o que a pessoa ali que representa aquele artista pensa é outra. Tudo bem, ele usa logicamente a fama dele para fazer a política, paciência com ele, mas você deixar de gostar de uma música por causa disso é um absurdo, né? Faz parte, né? Você querer denegrir uma imagem, por exemplo, aqui eu não vim defender ninguém e não defendo mesmo, não defendo nem esse nem aquele. Mas você vai denegrir o trabalho de um Chico Buarque porque ele defende o ex-presidente Lula, que está preso, né? Ou você vai denegrir o trabalho da Regina Duarte porque ela defende o Jair Messias? Eu acho que não é isso. A gente tem que pensar como artista é uma coisa, o trabalho eu gosto, o trabalho do cara eu gosto. Eu não sou amigo dele, eu não chego lá vou tomar uma cerveja no Rio com o Chico Buarque, eu não faço isso. Gostaria muito, adoraria, né? Mas não é uma coisa assim,
A gente é próximo do artista, mas o artista não é próximo, ou melhor, o artista é próximo de você, mas você não é tão próximo do artista. E a gente tem uma imagem do artista que é aquela imagem das redes Do sociais, palco, da do rede palco, social, do rádio que você ouve. Aquilo ali é uma coisa, a pessoa é outra, É completamente diferente. É que aquela falsa ideia que a pessoa tem de ver a pessoa no palco e achar, nossa, ele compõe super bem, ou ela, né, o artista compõe super bem, a performance dele é maravilhosa, ele foi super simpático com o público no palco. Só que a hora que ele entra lá no camarim dele, lá, ele pode estar com uma dor de barriga, um piriri, ele vai ao banheiro. Ele pode estar vindo de um velório, de um alguém da velório. família, e ali no palco ele se transforma. É assim que funciona, as pessoas são normais. As pessoas são normais, tem gênio, né? Tem o gênio da pessoa, ela é gênio ruim, ela é gênio bom, ela tem o jeito, tem a empatia, a simpatia. É difícil as pessoas entenderem um pouco isso. Acha, por exemplo, se um cara chega no palco lá e não fala muito um boa noite, ou fala só um boa noite e não conversa com ninguém, nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso é um cara que entra no palco, raramente ele fala, assisti 2 shows já dele, e 2 ou 3 shows, e ele é um cara que entra, canta umas 2 músicas, fala boa noite a todos, e sai cantando, e sai do palco, obrigado a todos, e não fala, não fica assim, oi gente, que bom que vocês vieram, legal lá. Tem gente que fala, Mato Grosso é um antipático, porque ele não fala com o público. Ué, ele foi lá cantar, ele não foi lá falar. Estamos conversando com o Tom Nando Fofão, ele que é músico, empresário do setor de restaurantes, agora sim falando dos restaurantes, do setor gastronômico. Você é proprietário de um restaurante aqui em Jundiaí, um restaurante, podemos dizer, exótico, tailandês. Sim. E muita gente que não conhece gostaria de saber o que é que tem num restaurante tailandês. É verdade que se come gafanhoto? É verdade. Mas isso lá, né? Lá. Aqui no Brasil, eu acho que nenhum restaurante que seja do mesmo estilo que o meu, que o Koh Samui, sirva esse tipo de coisa. Porque existe lá eles criam gafanhoto para comer. Eles não saem pegando gafanhoto na rua, na floresta e pega 200 mil gafanhotos. Mesmo porque, quando você passa em frente a uma barraca de insetos fritos, por exemplo, é uma infinidade, uns tabuleiros assim com milhares de insetinhos ali, né? Você viveu na Tailândia uma época aí? Quanto tempo? Em 2003 eu fiquei por 6 meses lá. O que te levou à Tailândia? A música, né? A música. A música. Havia um restaurante, é um grupo, né, na verdade, que mexe com turismo, que tem hotéis, navios, resorts lá na Tailândia. Que é o Central Group, Centar agora, mudou um pouco o nome. E eles estavam abrindo um restaurante brasileiro na ilha de Koh Samui. E houve um contato com a gente ali a respeito dessa história, daí a gente mandou o material para lá e fomos aprovados, fomos contratados com carteira assinada e tudo. Ficamos 6 meses trabalhando lá nesse restaurante, tocando. E que músicas vocês tocavam lá? A MPB. MPB. Porque o que eles queriam era ouvir MPB. Eles gostavam. Porque assim, na verdade, a gente não tocava muito para tailandeses. Nós tocávamos num restaurante que era em frente a um resort desse mesmo empreendimento. E o público que frequentava ali era o público do mundo inteiro, né? Tinha gente da Austrália, do Japão, da América do Norte, da Europa. E esse povo, principalmente da Europa, que estava sempre lá, que é muito fácil de você descer da Europa para a Tailândia, né? Eles sempre pediam muita coisa assim, Ivan Lins, Gil, Caetano, Djavan, eles gostam dessa linha de música lá, o que eles mais ouvem lá. Chega lá também, agora o sertanejo, o pessoal tem conhecido isso lá. Até na Tailândia, eu tive recentemente na Tailândia em abril. Voltou para lá? Sim, voltou. Fui fazer um curso novo lá. Fiz 50 anos, me dei de presente de aniversário e aproveitei para fazer um curso novo. Fiquei só 10 dias, assim, dando uma volta lá, fui conhecer lugares que eu não havia conhecido naquela primeira vez. E aí, a hora que eu falei que era brasileiro, para um guia lá, eu fui fazer uma caminhada dentro de uma floresta no norte da Tailândia, chama Chiang Mai, a cidade. E é uma floresta tropical, igual a nossa Amazônia aqui. E eu fui dar uma volta lá na floresta, a gente fazer um passeio desses com guias e tal, e o guia falou assim, Brasil, tal, conheço, nossa, assim você me mata, então o Teló chegou lá. Eu, assim, achei legal a história, né, porque falei, poxa, o cara tá aqui na Tailândia, porque eu tô lá do outro lado do mundo, né, eu demorei 30 horas para chegar naquele lugar. Aí, eu falei, nossa, que legal, né, eu achei interessante as pessoas conhecerem. Eu não sou fã da música sertaneja, na verdade eu não gosto da música sertaneja universitária,
Mas eu achei interessante o fato dela chegar lá do outro lado do mundo dessa maneira. Chegou por conta do futebol. Os jogadores... Primeiro futebol. Os jogadores gostam muitos deles são amigos aí do pessoal do sertanejo universitário, desse sertanejo. E o Michel Teló, vou abrir um parênteses aqui, eu acho ele um cara muito bom musicalmente. Ele é um grande músico, é um cara que sabe fazer a carreira dele. Não é o tipo de música que eu consumo, porém eu tiro o chapéu para ele e para alguns aí dessa linha aí. É como a gente falou agora há pouco, não é que eu detesto ele por conta da música que eu não E divulgando gosto. a música brasileira, né? Isso que é muito importante. interessante, né, isso aí. E aí os jogadores de futebol gostam desse menino que era o guia lá, ele gosta muito de futebol do mundo inteiro, e obviamente ele vê o futebol do Brasil e alguns jogadores do Brasil que jogam lá na Ásia e tal, e levam essa música pra lá, e aí é uma coisa muito louca, né? Como se fosse um hospedeiro, né? E lá você aprendeu a cozinhar ou já cozinhava antes de ir? Eu cozinhava antes de ir. Como eu contei no começo, eu estava na cozinha com a minha mãe, ouvindo o rádio e gostei do Gil. A minha mãe é mineira, descendente de italianos. Meu pai também, já falecido, também mineiro, descendente de italianos. Os dois, uma sumidade na cozinha, né? O trivial deles é um banquete, é sempre muito bom, né? Minha mãe faz um feijão, faz um arroz, uma carne assada que é incrível. E eu, quando criança, ficava com ela na cozinha. E ela sempre ouvindo esses radinhos aí. Foi por causa dela que veio a música e também a culinária. E eu ficava provando as coisas que ela fazia, aquele perfume de comida mineira e tal, né? Dentro de casa e tal. E eu ficava com ela comendo ali, experimentando as coisas. E aquilo foi me despertando curiosidade de ajudá-la em alguns momentos. Criancinha, né? Ajudando lá a descascar uma batata, cozinhar um ovo. Meu pai, com essa coisa de mineiro, tinha em casa, criava galinha, criava porco e tal. Então eu cresci meio que foi criando gosto aí num ambiente assim de que horta. ambiente gostoso, hein? Que ambiente gostoso. É, maravilhoso. Horta, pomar, galinha, porco, pato e tal, ovo fresquinho todo dia. Então aquela coisa foi me pegando. E aí fui crescendo, aí meu pai teve um bar, comprou um bar, aí eu comecei a trabalhar com ele no bar, e aí no bar eu cozinhava também, fazia coxinha, comecei a fazer as coisas com ele, e fui adquirindo esse gosto pela culinária. Eu gosto muito de comer bem, né? Dá pra ver, né, gente? E aí na Tailândia você criou também o interesse em aprender a fazer pratos tailandeses. Quando eu provei a comida tailandesa, eu fiquei louco por aquele sabor, né? Fiquei demais. O que é aquele sabor? O que diferencia aquele sabor? O que tem ali? Qual é o ingrediente que destaca o sabor da comida tailandesa? Pois bem, a Tailândia ela tem uma influência também, como o Brasil, das coisas da Índia, né? Daquele começo da Índia, desbravando o mundo e trocando condimentos pro arroz. Sim, aquela troca. Aquela troca lá. Então a Índia espalhou condimentos para o mundo todo, inclusive para o Brasil, e aconteceu a mesma coisa na Ásia. Então, ali foi se moldando as comidas da Mongólia, né? Engloba ali a Tailândia, aqueles lados todos ali, foi se englobando essa coisa, porque o que acontece? Os temperos, eles tiravam um pouco o gosto ruim da carne passada, por exemplo. Os caras saíam em expedições ali, a trupe do Gengis Khan vai fazer uma caminhada aí pela Ásia. Então, às vezes, pegava uma carne, ele matava um bicho, e aquela carne ficava alguns dias ali, então para tirar aquele gosto de ranço da carne, se enchia de condimentos e tal. Isso foi despertando, foi fazendo uma miscelânea aí que acabou virando. Então, uma das coisas mais marcantes da comida tailandesa é essa mistura de temperos, o cominho, a erva cidreira, eles usam a erva cidreira na comida. O curry também? Curry, tudo. Eles fazem um curry, né? A Tailândia, no restaurante tem também. Eles têm curries coloridos, né? Noz moscada também? Usa. Noz moscada, canela, cravo, semente de coentro, raiz de coentro, pimenta. E os pratos em si? Que carne que é servida na cozinha tailandesa, basicamente? O que se usa muito é frango e porco. Frango e porco, a carne branca. Carne branca, que se usa bastante. Mas tem ainda a carne vermelha, o bife, né, que eles chamam lá, e da parte litorânea, obviamente, muito peixe, muito frutos do mar, muito camarão. Né? E bebida? Bebida, eles têm lá uma cachaça de arroz, que não é o saquê, uma cachaça que vem do arroz, da fermentação do arroz, super forte.
Você toma 2 doses daquela lá, você fica loucaço. Isso daí você tem tudo aqui. Você tem tudo aqui em Jundiaí. Não tenho essa bebida, Essa você não trouxe. Não, porque a bebida, eu tive até pouco tempo atrás a cerveja Sinha, que é uma cerveja tailandesa. Mas a importação está muito complicada, pararam de importar. Porque trazer bebida alcoólica de lá, ou vice-versa, entrar com bebida alcoólica na Tailândia é muito complicado. Eles têm uma regra muito rígida quanto a essa troca de bebidas alcoólicas e a drogas, por exemplo, é uma coisa que é condenada à morte, prisão perpétua. Eles são bem rígidos nesse sentido. Então, para você importar ou exportar bebida alcoólica é uma coisa meio complicada. E tinha uma empresa que estava fazendo, mas agora já desistiu também, porque não consegue fazer muito negociação e está ficando muito caro para entrar no Brasil. As taxas do Brasil são muito caras também. Fofão, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade. Ficaríamos conversando aí o dia todo. Tá bacana, aí, quanta história, quanta história. E deixo o convite aí para que as pessoas conheçam o seu restaurante e os próximos shows que você vai fazer também, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais do trabalho do Tonando, Fofão, tanto na área musical quanto na área gastronômica. Lá eu sou o chefe, né, no restaurante. Bom, o meu restaurante é o Koh Samui Thai Cuisine, que é na 9 de julho, dentro da Flora da Mata. Quem quiser comparecer por lá, que apareça, que chegue lá para fazer pra experimentar essas nossas comidinhas tailandesas que a gente faz lá. Eu fiz os cursos lá, vou fazer legal. E agora, domingo, dia 13, ainda bem que a gente está na entrevista hoje, dia 13 a gente tem um ensaio do Quequerê, no Koh Samui, e onde eu sirvo comidinhas de rua, não é os pratos empratados, a gente faz um esquema como é das ruas lá da Tailândia, porque você tem muita feira lá, muita barraquinha de rua. Então as pessoas podem provar. Os valores são mais convidativos, inclusive, porque são porções menores. Menores, é o arroz frito, é o curry, né? Esses curries que a gente estava falando. Eu tenho um rolinho primavera também tailandês, nesse cardápiozinho de rua que a gente faz lá. Então aí você vai poder curtir, as pessoas aí, os ouvintes, podem curtir a música do Quequerê e conhecer um pouco da culinária tailandesa. Tá feito o convite domingo agora, a partir das 16 horas. Tonando, o Fofão, músico empresário do setor gastronômico, ele falou ao